Não consigo captar pacientes particulares. Colega médico, você já teve esse pensamento? Foi exatamente isso que a minha secretária falou para mim uma semana atrás. Eu vou te mostrar aqui as 3 estratégias MMN que eu passei para ela e que resultaram em a gente ter um dos meses recordes aqui em relação a captar pacientes particulares. E essa estratégia eu não só venho utilizando aqui no meu instituto, aqui na cidade de Recife, mas também com centenas de médicos pelo Brasil. Então isso aqui funciona se você capta pacientes em cidades pequenas, cidades grandes, metrópoles, não importa. Essa estratégia que eu vou falar agora funciona para você. Se você não me conhece, sou o Dr. Vinícius Valença, médico pós-graduado em nutrologia pela USP, e vou te passar aqui a estratégia que vai mudar o jogo do seu consultório. E o primeiro M, isso aqui é uma sigla na verdade, significa mais. Estava eu andando aqui, uma parte aqui do meu instituto, né? A gente tem uma parte aqui da mentoria do instituto, e a minha secretária me chamou: Vinícius, eu não consigo captar pacientes particulares, estou muito atrás da minha meta nesse mês, o que é que eu preciso fazer para mudar isso? E eu comecei a pensar qual seria a melhor forma de comunicar isso, não só para ela, mas como para a equipe inteira, para poder reverter aquela situação que a gente realmente estava muito longe da meta de bater as consultas particulares do mês. E aí eu perguntei para ela o seguinte: o que é que você sugere? E é isso que eu recomendo para você também. Se você tem uma equipe, nunca dê a resposta de primeira. Sempre pergunte para a pessoa o que é que ela sugere, qual é o plano de ação dela. E ela falou: eu não sei, eu já tentei mandar mensagem para 50 pacientes. Aí eu parei ela. Aí eu falei: você falou com 50 pacientes. Qual é a primeira coisa que a gente pode fazer para aumentar a chance de você ter resultado? É fazer mais. Então, ao invés de falar com 50 pacientes, você vai falar com 100 pacientes. Você vai falar com 150 pacientes. De uma estratégia que a gente chama de follow-up. Ou seja, pacientes que já abordaram a gente procurando consulta e a gente entrou em contato novamente com um follow-up para poder abordar e convidar para uma consulta novamente, oferecendo uma oferta especial. Então, a primeira coisa que eu falei para ela é: você está fazendo muito pouco, tem que fazer mais. E muitas vezes, apesar de parecer simples, a pessoa não pensou nisso. Ela só está ali frustrada porque talvez não está tendo resultado ainda com aquela abordagem inicial e já está pensando em desistir, na verdade. E aí quando eu falei isso, ela falou: realmente faz sentido, eu deveria estar fazendo mais abordagens ao invés de 50. E na verdade, melhor ainda, eu sugeri para ela falar com o meu gestor de automações para poder ele fazer um disparo para toda a nossa base de clientes através de um robô que manda mensagens automatizadas para todo mundo. Que aí economiza também o tempo dela na minha equipe. E aí depois disso eu continuei a conversa. Eu falei: tá, e como é que estão as respostas dessas primeiras 50 abordagens que você fez? E ela falou: olha, até agora eu não tive nenhuma resposta de nenhuma pessoa que eu abordei. E aí eu perguntei: o que é que a gente pode fazer em relação a isso? Ela falou: não sei, talvez a gente possa mudar a forma de comunicação. Aí eu: bingo, exatamente isso. Que é a segunda estratégia, que é o segundo M, que é melhor. E isso aqui foi uma estratégia que eu aprendi com um americano, mentor meu, chamado Alex Hormozi. E ele fala assim: mas primeiro você faz mais do que você está fazendo, porque o volume ele já vai automaticamente gerar o melhor resultado. Depois que você já está fazendo mais, é hora de analisar para fazer melhor. Então, quando ela falou que seria interessante mudar a abordagem e a comunicação, eu concordei. Sim, a gente precisa mudar a comunicação. E aqui vai a dica. Quando você vai disparar uma mensagem, por exemplo, para alguma base de clientes suas, que você está querendo marcar consultas, foque sempre no começo da mensagem, porque se você vê o WhatsApp, ele geralmente, quando você recebe um WhatsApp, ele aparece aqui só o comecinho da mensagem. Ou seja, é isso que a pessoa lê quando ela está ali passando as conversas e vê a sua mensagem. Então, eu sugeri para ela trocar a copy da mensagem, que é a forma que a mensagem está escrita, para que já nas primeiras letras da mensagem fosse o mais atrativo possível. Por exemplo: estamos com um desconto de 50% para tal oferta aqui no consultório. E isso é uma forma de você atrair pessoas e fazer melhor. Fazer uma forma de escrever melhor que atraia mais pessoas. E aí, ela já estava: obrigado pelas sugestões, vou começar a aplicar e tal. Mas eu falei: calma, que tem outra coisa que a gente pode fazer. Que é o N. O que significa N? Novo. Então, depois que você já está fazendo mais do que já vinha dando certo, então já vinha fazendo alguns follow-ups, nesse mês específico não estava dando certo, mas nos meses anteriores estava dando certo. Então, fazer mais do que já vinha funcionando. Depois você melhora aquele script para poder ficar melhor e aumentar a chance de resultado em cada mensagem individual. E depois você pensa em estratégias novas. E eu perguntei para ela: o que mais que a gente pode fazer para alcançar esse objetivo? Porque a gente estava bem atrás da meta. E ela me falou assim: não sei, deixei ela pensar um pouquinho, e aí dessa vez ela não me deu a resposta. Eu que falei assim:
olha, a gente pode fazer agora algo novo, uma estratégia diferente dessa, que não precisa necessariamente que você use o seu tempo, mas que uma automação consiga resolver isso. E aí foi a ideia de a gente fazer 3 anúncios diferentes no Instagram para poder fazer uma campanha específica para essa oferta. E nessa campanha, como é que funciona? Você investe um certo valor, esse valor, o Facebook, né, o Meta, ele vai distribuir para pessoas específicas e essas pessoas vão clicar no anúncio e entrar no WhatsApp, o que vai gerar mais resultado também e mais pessoas buscando para você bater aquela meta que você tem no seu consultório. Então, você faz mais primeiro, o que está dando certo, depois você melhora para dar mais certo ainda e depois você pensa em estratégias novas, que é isso que vai fazer com que você capte mais pacientes particulares. Isso serve para você, médico, que está aqui, querendo captar pacientes, talvez não tenha uma secretária ainda. Tá, então se você, por exemplo, capta pacientes pelo Instagram e você faz um conteúdo por semana, isso aqui também se aplica. Então o que é que você pode fazer? Você pode fazer mais conteúdos. Ao invés de um conteúdo por semana, eu vou fazer 4 conteúdos por semana. E eu posso melhorar os meus conteúdos. Eu posso verificar, que é o que a gente faz aqui toda semana no Instituto também, verificar os top 10% melhores conteúdos que geraram mais consultas ou que geraram mais engajamento. E aí eu pego esses conteúdos e eu replico eles de uma forma diferente, porque eu sei que é aquilo que já funcionou. Então eu vou fazer melhor esses conteúdos. Então eu vou fazer mais conteúdos, melhores conteúdos e novas abordagens de conteúdos também. Testes novos. Porque eu vi uma entrevista de Elon Musk ele falando isso. Se você só faz o que já vem dando certo, você já sabe fazer, você não deixa espaço para você inovar. Então deixa ali 10 a 20% sempre para fazer um teste novo. Sempre que a gente está aqui, por exemplo, a gente estava aqui ontem gravando anúncios para algumas campanhas, sempre a gente tem uma ideia nova na hora, que a gente testa ali uma coisa meio doida assim, que a gente não sabe se vai dar certo, mas que vale a pena testar, porque muitas vezes você se surpreende. O importante é não se julgar, porque pode funcionar muito bem ou pode não funcionar, mas aí é só você fazer um novo teste. Então aplique isso aqui, se você quiser captar mais pacientes particulares, que eu tenho certeza que aplicando você vai ter um resultado muito melhor.